Como será que as pessoas viviam no tempo de Jesus? Essa é uma coisa interessante de conhecer e vai além da curiosidade em saber como as coisas de fato eram naquela época. Quando a gente sabe como aquelas pessoas, aquela comunidade da Palestina, no tempo de Jesus, vivia, permite que a gente entenda uma série de episódios que aconteceram na vida de Jesus ou dos apóstolos com muito mais profundidade. Por exemplo, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ali dois costumes da época foram violados. Primeiro, um homem, Jesus, falou com uma mulher que não era sua parenta, não era ligada a ele de qualquer forma, portanto, uma desconhecida, falou com ela sozinho. Isso não se fazia naquela época, era uma coisa quase impensável de acontecer, mas Jesus fez. Um outro exemplo de costume violado por Jesus é ele falar com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. E Jesus usou esse fato mais de uma vez, como na famosa parábola do bom samaritano, que é o samaritano que socorre o homem ferido e não os judeus. Quando Jesus fala com uma mulher samaritana, mulher de um povo que era desprezado e era rival dos judeus, Jesus estava, de certa forma, causando algum tipo de surpresa, quase um escândalo. Ora, essas coisas a gente só consegue saber se a gente entende como era a vida daquelas pessoas, quer dizer, os hábitos, os costumes, a cultura, o tipo de vida, o que faziam ou deixavam de fazer. Felizmente, os historiadores já conseguiram estabelecer um quadro bem claro de como era a vida no tempo de Jesus. Como eles fazem isso? Por meio de achados arqueológicos, por meio de documentos. A própria Bíblia conta uma série de detalhes que os historiadores levam em conta e assim por diante. Então, esse material todo colhido em diferentes lugares forma um corpo de estudo que foi interpretado, organizado pelos historiadores que conseguiram compor um quadro bem detalhado, bem organizado do que era a vida naquela época. Há vários livros disponíveis hoje no mercado que falam sobre isso. Se você estiver interessado em saber mais, basta procurar um deles. Então vamos falar sobre algumas coisas interessantes na vida daquelas pessoas. Alguns aspectos gerais. As pessoas viviam muito pouco. A expectativa de vida hoje no Brasil está próximo de 80 anos, nos países desenvolvidos até mais que 80. Mas naquela época a expectativa de vida era de cerca de 40 anos, então as pessoas viviam, em média, metade do que vivem hoje. Isso por falta de nutrição, por causa das guerras, por falta de medicamentos para infecções, para gripes, para pandemias de uma forma geral. Então, as pessoas viviam um pouco. Isso fazia com que elas se casassem cedo. A vida adulta de uma pessoa naquela época começava muito cedo. Causa espanto hoje saber que Maria, por exemplo, ficou noiva de José e recebeu a visita do anjo para avisar que estava grávida de Jesus por volta de 15 anos. Isso hoje é um absurdo pensar numa menina casando com 15 anos. Naquela época era absolutamente comum. As pessoas também não tinham conforto para viver. Uma pessoa no Brasil hoje, pobre, eu não estou falando de miseráveis, que infelizmente temos muitos, mas pobres, tem uma vida muito melhor do que a média da população no tempo de Jesus. Vocês vão ver pelas descrições que vou fazer a seguir como a vida era difícil naquela época, como eles tinham dificuldade, como eles viviam quase numa pobreza para o padrão atual da sociedade que temos hoje, que é muito mais rica. Então, onde mesmo os que infelizmente são pobres, têm um padrão de vida melhor do que aqueles
daquela época. Vamos começar pela moradia, uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. As pessoas naquela época viviam em casas feitas de tijolos de barro e palha, que eram secos ao sol. Isso era muito comum e era o material que os israelitas fizeram para o faraó cerca de 1400 anos antes de Jesus, quando eles estavam escravos no Egito. Então, o mesmo material que se usou lá atrás para fazer as construções do faraó também era usado para fazer as casas das pessoas que moravam na Palestina. Então, esse material mudou muito pouco. Eram tijolos de barro recheados com palha, né? Era misturado palha ao barro para dar uma certa consistência, e isso era a base da construção de uma casa. O piso da casa normalmente era de terra batida. Hoje, quase todas as casas têm algum tipo de piso. Naquela época era terra batida. Apenas as residências mais ricas tinham casa com pisos revestido de pedra ou alguma outra coisa. Os telhados, eles eram planos, eram feitos de algumas vigas de madeira entrelaçadas com ramos de árvores, e a vedação era feita com folhas e com argila seca. Era assim que eles faziam a cobertura das casas. Portanto, quando chovia, as goteiras eram inevitáveis. A casa ficava cheia de pingos d'água. Esse tipo de telhado não era um telhado muito eficiente, nada comparado com o que nós temos hoje, mesmo nas residências mais simples, onde se usa, por exemplo, telha de zinco. Era um tipo de telhado que dava alguma proteção, mas uma proteção bem limitada. O pé direito das casas era... Pé direito é a altura que vai do chão até o teto. Era pouco mais de 2 metros. Hoje, nós trabalhamos com perto de 3, pouquinho menos de 3, o que indica que as pessoas cresceram, são mais altas hoje do que eram naquela época. Isso faz sentido porque os padrões de alimentação hoje são muito melhores, portanto, as pessoas alcançam alturas maiores. Então, as casas eram baixas, telhado baixo. Isso torna a casa mais abafada, menos agradável de se morar dentro dela. O telhado também servia como local para dormir. Nas noites muito quentes, a casa era tão abafada que as pessoas subiam para dormir no telhado. Também era comum as pessoas tomarem banho no telhado. E foi assim que o rei Davi viu Batseba. Ela estava tomando banho no telhado da sua casa, se secando ao sol, quando o rei a viu nua e a desejou e deu origem ao adultério, etc. Então, o telhado servia para outras coisas, não só para tapar a casa. E por isso ele era cercado com um parapeito, para as pessoas não caírem lá de cima. As casas, como eu já disse, eram pequenas e abafadas e escuras, pois quase não tinham janelas. Naquela época, vidro já existia, mas era uma coisa extremamente cara, era uma coisa para muito poucos, e jamais era usada em janelas. Então, as janelas eram fechadas com tábuas, como se fosse uma folha de madeira, alguma coisa assim que vedava a janela. Então, era difícil ter janela. Então, tinham poucas janelas, porque as janelas não iluminavam, porque se fosse dar segurança tinha que fechar a janela, e aí não entrava luz, não entrava ar. Então, as janelas não tinham muita utilidade. Isso fazia com que as casas fossem escuras e abafadas, além do pé direito baixo, conforme eu já falei. E a iluminação artificial era muito ruim. A iluminação artificial era feita por lâmpadas de azeite, que muito pior que candeeiro. Candeeiro que a gente usa em alguns poucos lugares, onde a energia elétrica não chega, é muito melhor do que eram aquelas lamparinas movidas a azeite, né, que davam uma luminosidade muito fraca. As casas não tinham água corrente ou esgoto. O banheiro era externo e eram buracos. E eram lá que as pessoas faziam suas necessidades. A água era trazida em cântaros, jarros de barro, de poços comunitários. Isso era um trabalho danado, porque a água é uma coisa pesada
e tinha que trazer uma quantidade razoável de água para cada família. Esse era um trabalho que as mulheres faziam, ou as crianças, à medida que atingiam determinada idade, já começavam a ajudar nesse trabalho. Era um trabalho sem fim, que não acabava nunca. A Bíblia é cheia de histórias de encontros na beira de poços, onde as pessoas iam buscar água. O próprio Jesus encontrou a mulher samaritana, na história que eu contei, na beira de um poço. Por não terem esgotos, não terem água corrente, as casas eram sujas. Junta a isso o chão de terra batida, dá para perceber que as casas não eram coisas limpas. A casa costumava ter um único cômodo. Esse cômodo tinha uma parte mais elevada e uma parte mais baixa. A parte elevada era onde eram colocados as esteiras, as arcas, onde se guardava roupas e alguns utensílios de cozinha e outros. Na parte baixa, durante a noite, ficavam os animais, os animais que a família queria preservar. Não ficavam soltos, porque podiam ser roubados, ter problemas, então eles ficavam dentro da casa. Imagina o cheiro, imagina o barulho, imagina a sujeira que isso fazia. Depois os animais, durante o dia, eram soltos e a parte de baixo, onde eles ficavam, era usada para outras finalidades. As camas eram simples esteiras colocadas sobre o piso e eram cobertas por mantas e somente os ricos tinham cama. Mobiliário como mesa, cadeira não existia. Tinha algumas arcas, muito pouca coisa. Era um tipo de moradia extremamente simples. Só gente extremamente pobre hoje, num país como o Brasil, tem uma moradia desse tipo. Os judeus costumavam fazer 2 refeições ao dia, uma por volta do meio-dia e outra no começo da noite. Essas refeições consistiam de pão sem fermento, leite e queijo de cabra eram alimentos comuns, vegetais e frutas. Quando se estava junto a um lago como o Mar da Galileia ou o litoral do Mediterrâneo, eles tinham peixes também. Carne de cabrito ou carneiro, assada ou cozida, e vinho diluído em água somente eram consumidos em dias muito especiais. Por exemplo, em festas de casamento, em comemorações de algum tipo. No dia a dia isso não era usado. As pessoas comiam reclinadas. No centro ficava como que um pano estendido no chão com a comida em cima e as pessoas ficavam reclinadas com os pés na direção contrária onde estava a comida. Por isso que a gente tem passagens na Bíblia que a mulher chega e lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, porque os pés ficavam bem evidentes. Ele estava com a parte do tronco perto da comida e os pés estendidos para trás. Quando não era uma ocasião mais formal, elas comiam mesmo acocoradas ou sentadas no chão. Era uma coisa realmente muito, muito precária. Vestuário. Os homens usavam túnicas que iam até os joelhos. Um cinto era usado para pendurar facas, ferramentas e também para cingir, quer dizer, para evitar que a túnica ficasse muito fofa e atrapalhasse os movimentos. Então, o cinto apertava a túnica na cintura e tornava as coisas mais fáceis. No inverno, eles usavam um manto ou uma capa pesada, porque naquele local, na Palestina, embora seja uma terra quente, faz frio no inverno. Recentemente, por exemplo, nevou em Jerusalém. A imprensa mostrou as fotos aí. Então, podia acontecer. Então, eles precisavam de algum tipo de roupa mais pesada. Agora, eles tinham muito poucas roupas. 2 túnicas, 3. Tinha gente que tinha uma só, imagina. E não tinha água corrente, não era lavado. Não era como a gente que toda hora está lavando a roupa que usa. Aquelas roupas eram usadas durante bom tempo, ficavam sujas, etc. E ainda assim continuavam a ser usadas. Era realmente uma coisa muito restrita. As mulheres usavam uma túnica curta como roupa de baixo e sobre essa túnica curta, uma túnica colorida que ia até os pés. Elas eram mais ornamentadas que as túnicas dos homens, que normalmente eram de uma cor só. E usavam adornos como fitas coloridas, miçangas,
Joias eram muito raras, só para pessoas mais ricas. As mulheres também usavam mantos no inverno para se aquecer. Os grupos familiares, eles eram muito grandes, normalmente formados por várias gerações. Então, filhos, pais, filhos, avós, se bisavós fossem vivos, também estariam juntos. E, às vezes, irmãos, famílias de irmãos moravam juntas e assim por diante. Eram grupos familiares grandes. Se não moravam exatamente na mesma casa, porque não dava, moravam casas uma ligadas a outras com uma espécie de um pátio comum. Então era como se estivesse praticamente vivendo na mesma casa. As relações de parentesco tinham enorme importância. A família era tudo. A base da inserção da pessoa na sociedade era a família. Por isso, quando uma família rejeitava alguém por algum motivo, isso era um grande problema na vida da pessoa. A vida da pessoa começava e tinha sentido a partir da família. O nascimento de meninos era motivo de grande alegria, enquanto que de meninas era motivo de desapontamento. As famílias queriam meninos homens para fazer os trabalhos pesados, para lutar nas guerras, para proteger, etc. Meninas eram toleradas, não eram motivo de grande alegria, a gente vê isso claramente na Bíblia. No 8º dia depois que nascia, o menino era circuncidado e recebia um nome. Mas a menina, às vezes, podia ficar um mês sem nome. Ficavam tão desapontados que tinha nascido uma menina que meio que esqueciam dela lá e depois acabavam dando um nome para ela. Isso é muito claro. Essa importância maior dos meninos em relação às meninas, dos homens em relação às mulheres, é muito claro nos relatos da Bíblia, nas coisas que a Bíblia apresenta. As famílias não tinham sobrenome, como a gente tem hoje. E como os nomes eram comuns, então Jesus, na verdade, originalmente o nome é Josué, era um nome comum, era um nome de um personagem bíblico. Pedro se chamava Simão, ou Simeão, que era um nome de uma das tribos de Israel. Então, os nomes eram muito comuns, eram bastante repetidos. E aí, como é que diferenciava uma Maria, que na origem o nome é Miriam, que é a irmã de Moisés, como se diferenciava uma Maria de outra Maria? Bom, aí se usava, a título de sobrenome, o nome do pai e do avô. Por exemplo, tem uma hora na Bíblia que Jesus chama Pedro de Simão, ou Simeão, Bar Jonas. Bar quer dizer filho. Então ele está dizendo Simeão, filho de Jonas. Esse era Pedro, era assim que ele era conhecido. Então já diferenciava porque já era mais difícil que o filho e o pai tivessem o mesmo nome de outra pessoa. Podia acontecer, mas era mais difícil. Também eram usadas outras referências para diferenciar as pessoas. Por exemplo, filiação política. Um dos apóstolos é Simão os Zelotas. Os Zelotes eram um grupo político que era contra os romanos, que brigava com os romanos. Então, ele originalmente, antes de vir seguir a Jesus, ele era relacionado com esse grupo político. Ou a profissão. Na Bíblia temos Jesus sendo referido como filho de José, o carpinteiro. Então, além de dar o nome do pai, no caso o pai adotivo, José também era dito que o pai era carpinteiro. Então, isso diferenciava. Outra forma de diferenciar o local de origem. Por exemplo, Maria Madalena, na origem, é Maria ou Miriam de Magdala, que é uma cidade daquela região ali do Mar da Galileia. Então, Maria de Magdala ficou Maria Madalena. Então, ela estava numa cidade que não era Magdala, era onde ela vivia, ela estava. Então, de dizer que ela era de Magdala, ajudava a diferenciá-la de outras Marias. Da mesma forma, Jesus foi chamado Jesus de Nazaré. Jesus não era um nome incomum, porque vinha de Josué, que era um nome bastante comum, e Jesus de Nazaré é uma referência. Quando ele estava fora da cidade de Nazaré, por exemplo, em Jerusalém, é o Jesus que veio lá de Nazaré. Então, isso era uma coisa bastante comum. Casamentos eram
ocasiões festivas, com comemorações de mais de um dia. As pessoas comemoravam 3, 4 dias. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Vocês devem se lembrar quando ele transformou a água em vinho. Aí as pessoas vestiam suas melhores roupas, quando tinham mais de uma muda de roupa. A comida incluía os melhores pratos, por exemplo, carne de cabrito, de carneiro. Havia música e dança. As pessoas se casavam muito cedo, conforme eu já disse. Elas se casavam assim que podiam gerar filhos. Assim que tanto o homem quanto a mulher amadureciam sexualmente, já eram casados. E eram os casamentos arranjados pelas famílias. Não havia namoro, nada disso como a gente entende hoje. As famílias viam quais eram os candidatos mais aceitáveis, havia um dote que se pagava à família da mulher, pela mulher, que ela passava a ser propriedade da família do marido, e assim que elas atingiam a puberdade, 15 anos, por aí, os meninos com 17, 18 no máximo, já estavam sendo casados e procuravam fazer o máximo de filhos que pudessem para garantir a sobrevivência da família, porque eles morriam com grande frequência, especialmente crianças, poucas vingavam, né, por causa de doenças, problemas no parto, etc. Então, eles tinham a maior quantidade de filhos possível para dar continuidade à família. As mortes eram frequentes e os enterros eram caracterizados por demonstrações de sofrimento. Então, eles rasgavam as roupas, cobriam-se de cinzas, faziam jejum, e também era comum usar carpideiras. Quando eu era garoto, isso ainda existia aqui no Brasil, sendo cemitérios que tinham mulheres que eram contratadas para chorar no enterro. Elas recebiam por isso, para demonstrar que havia um grande sofrimento pela morte da pessoa. Isso era muito comum na época de Jesus. Hoje é impensável uma coisa dessa. Aí está, em linhas gerais, como era a vida daquelas pessoas. Não era uma vida fácil, era uma vida com muito poucos recursos. Poderia falar muito mais coisas, mas aí ficaria comprido essa conversa. E eu gostaria de fazer um comentário final. Isso tudo mostra como eram admiráveis aquelas pessoas do tempo de Jesus, que com tão poucos recursos, com tantas dificuldades, quase não tendo às vezes coisas para comer, conseguiram fazer o que fizeram. Estabelecer o cristianismo como uma religião que depois cresceu e conquistou o mundo. São pessoas admiráveis que merecem todo o nosso respeito. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Amém.